Como está a gestão financeira da sua empresa? Você já utiliza um software para te ajudar a tomar decisões assertivas? Esse podcast trata muito desse assunto e é bem interessante você entender essa sistemática e aplicar no seu negócio. Hoje trouxemos no podcast o Renato e o Valdeci, que eles são representantes da OMI. OMI é uma ferramenta de gestão financeira muito interessante para pequenos e médios empresários. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no escritório é: o cerne dos números estão lá na gestão financeira. Então eu vou começar pedindo para o Renato contar um pouquinho como que nasceu a OMI. Renato, muito obrigado por participar desse podcast. O nosso objetivo aqui é levar informações relevantes para empresários e empreendedores, e não tenho dúvida nenhuma que software de gestão financeira é um tema extremamente importante para pequenos, médios empresários. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho como que nasceu a OMI. Bom, Marcelo, primeiramente obrigado pelo convite, né? Bacana a gente poder estar aqui falando para os empresários de forma geral, né? Trazendo algum conteúdo que ajude na sua transformação, né? O empresário está sempre se transformando. Bom, a OMI nasceu há 9 anos, com uma ideia de levar para o pequeno empresário, para aquele empresário que não poderia ter um ERP, que era na época considerado só para grandes empresas, né? A gestão de forma simples, intuitiva, eficiente. Então foi pensado num produto com bastante automação, né? que leve para aquela pequena empresa onde as pessoas são multitarefas. Às vezes o próprio dono da empresa é o maior executor das tarefas. Agilidade, né? Então todos os processos mais burocráticos, repetitivos, foram automatizados. Aí a gente está falando desde o processo de recebimento de notas fiscais de compra, faturamento da nota fiscal para quem é vendedor de mercadoria, de produtos, SAT também, mas também notas de serviço, a parte financeira principalmente, né? Um tema aí que normalmente é negligenciado pelo pequeno empresário, acaba deixando por último, né? E é uma das partes mais importantes da empresa. Então a gente trouxe bastante integração com bancos e de alguns anos para cá, inclusive, serviços financeiros dentro do próprio ERP, né? Então a OMI nasceu com esse propósito de destravar o crescimento das pequenas empresas há mais ou menos 9 anos, da mão aí de dois caras aí muito interessantes, que é o Marcelo Lombardo e o Rafael Olmos. E há aproximadamente 6 anos e meio, eu e meu sócio Valdeci, a gente pôde embarcar nessa jornada representando a marca aqui na região metropolitana de Campinas. Muito bom. E sem dúvida, né, Renato? Hoje, como você disse, o empresário multitasking, ele acaba, né, principalmente os médios empresários, eles acabam fazendo praticamente tudo na empresa, conta a pagar, receber, frete, entrega, troca o pneu do carro, varre a calçada, e é uma loucura. E eu creio que, né, eu já fiz isso no passado, e eu sei o tempo que isso demanda, e tudo que você faz quando você é multitasking, faz tudo um pouquinho de cada coisa e tudo mais ou menos. Tem razão. Né? Então isso até é um estudo que existe, que não adianta. Aquela pessoa que fala que faz tudo, ele não faz tudo, porque tem um estudo científico que fala que 5% só da população mundial consegue ser multitarefa. Então, quer dizer, eu acho que eu não sou e não devo talvez conhecer nenhuma pessoa que consiga ser multitasking. Isso faz total sentido. Até eu fiz um teste comigo, falei, deixa eu ver se eu sou esse cara, e eu realmente não sou. E pegando esse gancho da questão do empresário multitasking, né, multitarefas, que seja, e principalmente na área financeira, que é o coração da empresa, às vezes a pessoa vai lá e paga a conta e recebe o boleto, paga a conta e recebe, e no final do dia ele não sabe de nada, porque o cara tem que ser, vamos dizer, um pouco mais avançado para ele fazer um fluxo de caixa, fazer um DRE e tal, e de repente o cara não tem tempo. E ele olha no saldo bancário e fala, tem saldo, então tá bem, que não é a realidade. Exato. Né? Então com isso, Renato... Ainda quando tem saldo, pode ser que esteja tudo bem, mas quando não tem saldo, aí realmente não tá nada bem. É um grande problema, né? Ô Renato, pensando nesse viés, né, da OMI, o que a OMI, né, através de todas essas ferramentas, ela ajuda os pequenos e médios empresários? Queria que você abordasse um pouquinho sobre isso aí também.
Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a gente está falando do empresário em si, né, multitask, mas mesmo quando a empresa começa a crescer um pouco, ele começa a ter alguns colaboradores, os colaboradores também são multitask, né? Diferente de uma multinacional, onde você tem 3, 4, 5, 10 pessoas no financeiro, muitas vezes a pessoa do financeiro também é a pessoa do faturamento, é a pessoa que dá entrada nas notas de compra, você tem uma pessoa mais coringa ali, né, na operação. Então, tudo que automatize processos repetitivos e burocráticos vai ajudar, com certeza, né, na veia o que a gente coloca ali de Tecnologia, né? sim, na verdade, eu acho que é na veia o impulso que a gente dá operacionalmente, né? E a consequência disso é gestão, né? Então, se você tem informação num ambiente onde você consegue depois extrair de forma correta também, né? Confiável, e aí você começa a tomar decisões mais assertivas. Por que que muitas vezes o pequeno empresário ou os colaboradores daquela empresa não têm informação? Porque é tanta coisa para fazer que ele começa a deixar isso para depois. E quando ele percebe que o saldo da conta não está mais positivo, né? Quando acabou o dinheiro, é quando ele vai começar a analisar, começar a se preocupar com isso e vai ver a fundo, já Inês é morta, né? Como diz o ditado. Já, muitas vezes não tem mais o que fazer, a empresa muitas vezes acaba até fechando, tá? Se a gente for entrar mais no detalhe aí de funcionalidades mesmo, né? A OMI traz não só a automação dessa parte operacional, vamos assim dizer, né? Faturamento, emissão de boletos, nota fiscal de entrada, pequenas produções, enfim, mas ela também traz a consequência disso para sistemas de BI. Então, a gente consegue que as informações que são colocadas na RP se transformem de fato em informação de gestão, né? Dados se transformando em informação. Muito bom, muito bom. E realmente, o empresário, acho que a gente vive num cenário atual que é concorrência do lado, internet como concorrência, velocidade de processo. Então, o empresário hoje ele tem que se atinar, no meu ponto de vista, a questão estratégica do negócio para ele poder gerar, criar coisas novas, modificar, entender, olhar para o seu concorrente, porque o cara que é um multitasking, ele não consegue nem saber o que está acontecendo. Ele não consegue ver como que a concorrência está, e tem coisa mais interessante do que você olhar o que o concorrente está fazendo, melhorar aquilo, porque depois, olha que o caixa vai ficando, o saldo do banco vai invertendo, vai ficando com um sinalzinho negativo do lado, o cara, e agora, o que eu faço? Aí já é tarde, né? Sim. Então, uma empresa precisa de uma estratégia, precisa de processo e, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma gestão, e a gestão hoje está muito fácil contratar um RP como a OMI, vamos chamar assim, né, com um custo-benefício muito interessante para pequenas empresas e para médias empresas. E, poxa, e a gestão fica tudo muito fácil. É só fazer processo e, né, azeitar tudo isso. É isso mesmo. A gente tem uma pesquisa, né, em que comprova que no dia a dia você já deve perceber, né, com a B2Com na parte da contabilidade, né? A grande maioria das pequenas empresas, das novas empresas, elas nascem de empreendedores que dominam o propósito da empresa, né? Então, uma pessoa que sabe consertar carro abre uma oficina mecânica, fazendo um exemplo aqui, né? Ou sabe cozinhar, que abre um restaurante, né? Mas ela não sabe de administração, ela não sabe de gestão. Então, o máximo que ela pode automatizar essas rotinas para que ela não demande o foco dela na parte que não é o core do negócio, né, que é o que ela gosta de fazer também, é melhor. E é isso que a gente busca fazer, né, destravar o crescimento nesse sentido. Legal. Eu até tenho um case muito interessante, acho que assim, hoje a gente tem uma nova geração no mercado muito interessante. E para mim isso é combustível. Então eu falo com muitos, vamos dizer, a meninada nova que estão aí empreendendo, olha que tem um bate-papo com eles estão falando de EBITDA, de ROI, coisas que nunca algum cliente já da fase antiga nem sabe o que significa ou não precisa, naquele determinado momento, saber essas siglas.
Então o pessoal vem com uma outra dinâmica, justamente isso que você disse, deixa eu ver qual vai ser meu ROI, deixa eu ver qual vai ser o meu EBITDA, deixa eu ver meu markup. Então são métricas que hoje está muito fácil, até pela facilidade da internet, né, de rede social e tudo mais, eu diria até que não é nenhuma nova linguagem, é coisas que já existem há muito tempo, que o pessoal entendeu que utilizando ferramentas e KPIs, né, que são indicadores de negócio, o jogo pode mudar. Com certeza. Então a gente realmente vê muito isso, e o que é engraçado até, né, pegando o gancho do que você disse, recentemente a gente teve aí um cliente dessa nova geração, vamos dizer assim, ele falou assim, cara, meu negócio é fazer programação. Você pode fazer tudo aí para mim? Posso. Então faz, me fala que eu tenho que pagar, eu pago, me fala, eu não quero nem saber o que é. Você só me manda as coisas para eu pagar porque eu tenho que focar aqui. E é muito interessante essa história, que é um brasileiro que mora numa cidade do interior e que presta serviço para Singapura. Caramba. Então ele falou assim, eu quero programar e entregar, o resto eu não quero saber nada, me manda o que for que tiver aqui que eu pago. Só isso, você me ajuda aí? Vamos fazer um negócio? Opa, vamos embora. Então, assim, é um novo nicho, né? E como também tem um nicho das pessoas, aí, dos empreendedores digitais, que o cara já vê, não, eu estou investindo aqui no tráfego, eu estou fazendo isso aqui, eu estou vendo aqui, isso aqui está me dando retorno, então é uma nova perspectiva de negócio, de mercado, e essa geração está ali baseada em dados, que acho que isso é muito importante, que a gente sempre fala para os clientes. E o que é bacana também no nosso dia a dia, até no uso do próprio OMI, que tem muitos clientes nossos que utilizam, é mudar essa cultura. Então a gente, em muitos clientes que a pessoa às vezes fala assim, eu não sei e tal, fala, cara, vamos botar um sistema aí, vamos você começar a entender o seu negócio. Porque às vezes o cara olha só para o caixa, e só para o caixa não funciona. Muito bom. Valdeci, quero te agradecer a participação aqui também conosco no podcast, e como você sabe, quem está nos ouvindo ou nos assistindo talvez não saiba, mas a B2Com é patrocinadora aqui do B2Cast, e a B2Com é um escritório de contabilidade, do qual eu sou sócio, né? E a gente tem essa parceria com a OMI, indicando aí vocês para vários clientes, lógico, nenhum cliente é obrigado a nada, a gente mostra as soluções, e aquele que o cliente se sente à vontade, ele contrata. E eu acho muito bacana essa parceria com a OMI, porque a gente consegue fazer esse link do sistema financeiro para a contabilidade, né? Totalmente de maneira estratégica. E isso também vai muito ao encontro do empresário que quer entender o seu resultado, como a gente vem falando com isso, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário, não somente para até os empresários, mas também para os contadores que estão nos ouvindo. O que isso possibilita, né? Passar de uma contabilidade até, vamos dizer, talvez passiva para consultiva, né? É a nossa proposta na B2Com, o nosso grande desafio aqui. Então, mais uma vez, Valdeci, muito obrigado por participar desse bate-papo. Eu queria que você ficasse à vontade aí e nos contasse um pouquinho sobre isso. Nós que agradecemos aí o convite para a participação. Eu acho que para contextualizar isso, a resposta dessa pergunta, né? Retomar o que o Renato começou falando sobre a história da OMI. Há 9 anos atrás, quando a OMI foi fundada, qual que era o cenário que a gente vivia? Era um cenário de consolidação do projeto do SPED fiscal, do SPED geral, que começou lá com a nota fiscal eletrônica e veio terminar em 2018 com o e-social. A sacada da OMI foi perceber que essas complexidades de entrega de obrigações que antes estavam impostas às grandes empresas, que têm lá a contabilidade interna, equipe própria para fazer, dinheiro, orçamento para gastar, às vezes milhões em implementação de um ERP, tudo isso iria chegar para o pequeno e médio empresário, que às vezes 400, 500 mil reais é o faturamento anual dele. Como é que ele vai investir numa ferramenta de gestão para cumprir uma obrigação legal? Então a sacada da OMI foi perceber que esse pequeno empresário ele estava invariavelmente ligado a um escritório de contabilidade.
E naquele momento começou a se falar também muito em contabilidade digital, veio as contabilidades online da vida e isso trouxe uma preocupação muito grande para os contadores. Como é que eu vou combater esse negócio? Simplesmente não combater, e sim mudar o modelo, a proposta de negócio para o pequeno empresário. Deixa que as complexidades com o governo eu continuo entregando e você vai se preocupar com a gestão do teu negócio. Mas para isso precisa de usar a tecnologia. Porque, Marcelo, eu tenho visto muita gente se autodenominar contabilidade digital. Mas na prática isso exige uma mudança de mindset dos contadores, aliás, dos empresários contábeis, de realmente entender e como surfar essa onda da transformação digital, tá? Porque não basta de se autodeclarar contabilidade digital. É uma mudança de mindset que começa na adoção do cliente. É na hora que você está fechando o contrato com ele ali, de cuidar da contabilidade dele, o que é a parte que cabe a ele e o que cabe com você. Porque tem muito contador que se diz que vai fazer consultoria, mas não tem nem as ferramentas. Existe uma contrapartida do outro lado do empreendedor que tem que facilitar. E aí qual que é a preocupação do escritório desse lado? De entender as nuances do uso da tecnologia. Você citou mais cedo aqui que existem quase 50 softwares que vocês utilizam aqui dentro, então quer dizer, cara, basicamente você precisa de ter muita gente entendendo de tecnologia, tá? E a OMI veio com esse propósito de simplificar, de que deixa a tecnologia conosco, vocês têm que cuidar dos processos, os empresários têm que cuidar dos processos de negócio e o contador cuidar daquilo que tem que entregar para o governo. Exatamente. Você está falando aqui, eu fiquei assim, será que a B2Com é digital, não é digital? Pô, a gente usa 50 ferramentas de tecnologia rodando ao mesmo tempo e ainda a gente pensa que está faltando muita coisa para poder entregar com muita rapidez e com certeza, né, a gente tem muitos clientes parceiros que estão nessa onda, a gente está conseguindo fazer muita coisa disruptiva, que foi a nossa proposta a partir da fusão, né, que a B2Com nasceu de uma fusão de 2 escritórios, de 2 empreendedores contábeis, que hoje são empresários contábeis, né, a gente mudou esse mindset de fato, e tem aí tanta ferramenta rodando ao mesmo tempo para poder correr atrás de todas as obrigações acessórias. E Valdeci, quando você fala do SPED, né, do início do SPED, isso aí dá até arrepio, né? Porque quando lá atrás eu me lembro que na divulgação da nota fiscal eletrônica, eu não sei porquê, mas me convidaram para um evento em São Paulo, na Receita Federal, até pensei que era uma pegadinha, né, que ia falar assim, ó, você tem uma lista de gente aqui, vem aqui, que, né, eu até achei meio estranho, recebi um e-mail, liguei e falei, viu, vocês estão me convidando? É sério isso? Foi bom, vou lá, né? Vou lá ver o que está acontecendo. E eu me lembro que naquela ocasião, foi lá o delegado na época e falou, olha, não, nós vamos colocar nota fiscal eletrônica, porque depois vai vir um sistema público de escrituração digital. Eu falei, meu Deus, acabou com a nossa vida. E de fato um pouco, porque a Receita Federal e o sistema foi empurrando tudo isso lá no contador, faz, nota fiscal não dá certo, e o Cefaz não valida, e isso, e como é que você vai explicar para o cliente que o sistema público é da Receita, que quem valida é o Estado, que o Estado está fora do ar, que tinha que fazer a nota em contingência, a loucura. E o grande gargalo disso estava na onde? Na origem da informação, que não era no escritório de contabilidade, era lá no processo de compra, de vendas do cliente, que naquela época, como eu estava dizendo, tinha que investir muito. Então a OMI surgiu nesse momento, né, e eu acho que a grande sacada do Marcelo Lombardo, nosso CEO, foi realmente colocar o contador como peça fundamental no nosso ecossistema. Tá? Ele entendeu que para cumprir com o propósito de prosperidade do pequeno e médio empresário, tinha que dar a mão para o contador, porque vocês, profissionais da área contábil, são aqueles que estão mais próximos do pequeno empresário. Então, antes de qualquer coisa, é o contador que está cuidando da saúde financeira, da gestão do cliente, como falei, mudança de mindset, para se tornar mais consultivo. Vocês deixam de fazer trabalhos operacionais para prestar realmente aquilo que é o gostoso da contabilidade, né? Usá-la como ferramenta de gestão e não simplesmente para entregar as obrigações para o governo. Deixa que a tecnologia resolve o que é obrigação. Perfeito.
E para falar, eu não gosto de ficar falando de olhar muito para o passado, né? Mas para terminar essa fala, porque isso me deixou muito triste naquela ocasião, pô, aí a pessoa da Receita Federal falou assim: fiquem tranquilos, contadores, nós vamos dar um software para vocês usarem, fazer nota fiscal, vai ser uma maravilha. Para quem está nos ouvindo agora, que é da nova geração, nem sabe o que é isso. Exato. Aí colocaram um software lá do Estado que, meu Deus do céu, para você fazer uma nota, você demorava meio-dia. E o contador virou suporte do software, né? Exatamente, porque não tinha suporte. Então, cara, que época tensa. Mas vamos virar essa página, que eu nem gosto mais de falar disso. E Valdeci, o que você falou vai totalmente ao encontro nosso, né? Falando de B2Com, é mostrar informação relevante para o empresário para ele tomar decisão. É isso aí. Então o cara tem que ter uma ferramenta que funcione, né? Então o cara tem que colocar lá desde o XML até chegar lá o financeiro, fazer todo o processo e olhar um DRE, ou olhar, por exemplo, um software que vocês têm lá, que é a Controladoria 4.0, que é uma coisa espetacular para o cara tomar uma decisão, né? Então, eu acho que também seria bacana a gente falar um pouquinho disso, porque não só, é lógico, é como eu disse e vou repetir, não estamos aqui falando, o contrato é homem, claro, a homem é um parceiraço nosso, acho que eles estão muito à frente do mercado, trazendo essa tecnologia, mas são ferramentas que dá possibilidade do empresário tomar uma decisão ali numa telinha. Exato. Então tem vários outros, que venham aqui vocês todos aí de software, venham fazer um podcast para a gente falar de vocês também. Mas a controladoria, por exemplo, 4.0 é espetacular. Então a gente monta aqui um dashboard para o cliente, ele vê lá o faturamento, né? Bate com o faturamento do passado, vê quanto que ele tem de vendas, o mapa, né? Na geografia, onde que ele está vendendo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do controladoria, que eu acho que é uma ferramenta espetacular, né? Que é um BI, na verdade, né? Para o empresário tomar decisão. Cara, bom, Controladoria é um dos nossos parceiros, né? Um grande parceiro. Que faz exatamente essa parte, eu costumo dizer que é a parte final do processo, né? Então, primeiro você precisa organizar a casa, começar a fazer o seu dia a dia ali bem feito, para você ter dados confiáveis e transformar isso em painéis de tomada de decisão ou painéis de acompanhamento ali do dia a dia, né? Só para retomar um pouquinho o assunto ali de como a OMI chegou até aqui, por que o Controladoria também é um dos nossos parceiros, né? A OMI ela apostou em desenvolver um sistema que atenda praticamente qualquer segmento. E nesses 9 anos a gente atingiu a marca de 110 mil clientes. São 110 mil CNPJs diferentes que utilizam a ferramenta da OMI, né? Nasceu como uma startup, teve suas acelerações, né, e chegou até aqui. E uma das coisas que permitiu isso são os nossos parceiros de tecnologia. Então nós temos uma área que se chama OMI Store, onde a gente homologa parceiros que trabalham em segmentos específicos, né? Então, parceiros voltados para varejo de food, com integração nas principais ferramentas de delivery, e-commerce, enfim, né? Recentemente a OMI também fez algumas aquisições nessa mesma linha, né? Então hoje nós temos um PDV próprio para atendimento do varejo, antes a gente usava sempre de parceiros, hoje parceiros e próprio. Na parte de integração com e-commerce também nós temos o Mintegra, que também era um parceiro da OMI, um hub de integração. Qualquer marketplace, você quer vender na internet, na americanas.com, no Mercado Livre ou na sua loja própria na internet, ele faz a integração com o RP, mantém um estoque único, né? E isso facilita muito a operação de quem é e-commerce. E o Controladoria veio nessa mesma onda, de um parceiro que complementa a nossa ferramenta, né? E ali ele já traz vários dashboards prontos para a maior parte, né, do que é mais comum de todas as empresas pedirem, também com a possibilidade de desenvolver algo pontual, específico, mas aquilo ali já é um grande passo para a grande maioria das empresas, né? Você em uma única tela tem um resumo geral de como está a lucratividade, de como está, qual produto é o seu maior venda, mas como que está a margem dele, se isso está dando um problema ali de custo muito alto, estou comprando mal, enfim, decisões em 1, 2 telas ali, né? Hoje ele tem 16 painéis, alguns mais operacionais, outros mais de tomada de decisão, que é muito interessante também. A gente traz isso já complementar ao OMI de forma nativa, né? Então você adiciona um plugin e já começa a usufruir disso. Muito bom, isso vem totalmente ao encontro do que a gente começou, né, nosso podcast aqui falando que
o empresário multitasking lá, ele tem que arrumar a casa ali, coloca os dados bonitinho lá, constrói toda essa massa de dados e no final ele toma a decisão. E o que é bacana disso, a gente sempre fala para o empresário o seguinte: quando ele cria, ou melhor, ele imputa todos esses dados dentro do software, que seja OMI ou qualquer outro que seja, que ele manda para a contabilidade, ele tem que esperar alguns dias para a contabilidade devolver um DRE e algumas coisas que ele precisa enxergar. Alguns KPIs. O que já aconteceu há um mês, né? No mês passado, né? Então, muitas vezes também já com algum tempo de atraso ali para tomada de decisão, né? Nem sempre é rápido. Então, assim, né, até aproveitando a deixa, eu fiz um curso de valuation com o professor Asaf Neto, ele falava assim na aula: eu detesto contador, contador me dá número passado. E eu ficava quieto, né? Eu falei, deixa eu ficar quieto aqui, não vou... De repente só tem 8 contadores aqui na classe, deixa eu ficar quietinho. Eu não gosto de contador, porque a contabilidade é morta. E ele tem razão. É verdade. Então, quer dizer, eu te devolvo um DRE depois de todo o processo, que você vai olhar ali que já aconteceu 15 dias. Então, a gente tem alguns clientes que a gente entrega em 5 dias, em 7 dias, em 15 dias, em 20 dias, mas passaram 20 dias. De repente, você poderia ter tomado uma decisão nesse gap. Então, você tendo um software ali muito bem alinhado, você começa a tomar decisão até financeira ou até contábil, sim, olhando para o próprio BI ou para algumas ferramentas. Em tempo real. Em tempo real. Então, a gente tem muito cliente aqui que utiliza algum software, ou até a OMI mesmo, e ele fala, cara, agora me ajuda a olhar tal coisa, nós vamos lá e parametrizamos aquilo lá. Fala, puta, espetacular. E aí a gente pega aquela massa, transforma na contabilidade e depois devolve o documento. Então, quer dizer, com uma ferramenta de gestão financeira que tem esse viés de indicadores, ele consegue ter uma tomada de decisão muito mais rápida, né? E os negócios hoje são assim, é rápido. Hoje é hoje, amanhã não sei. Então vamos olhar hoje. Então o seu empresário vai esperar o DRE chegar para ver? Não, vamos olhar ali. Todo dia ele tem esse número, desde que ele alimente corretamente. E o nosso trabalho, vamos dizer, disruptivo dessa nova geração e até da geração antiga que está mudando esse mindset, é fazer com que ele tenha esse número de muito mais rápido. E a contabilidade vem e valida, às vezes tem uma coisinha diferente, tá aqui, não tem um imposto, vamos olhar, vamos configurar, vamos melhorar, e a gente a cada dia vai fazendo com que isso cresça e apareça esses números aí com bastante evidência para eles. Legal, cara. E nessa linha, né, do que a gente faz para ajudar, né? A OMI, nós temos um pensamento de que o usuário não tenha mais que mexer no RP. Essa é a ideia, né? Que chegue em algum momento que as integrações são tantas que ele, na verdade, ele vai atuar nas exceções, naquilo que aconteceu fora do normal. Aí ele vai lá e tem que tomar uma ação humana, né? Mas isso vem se tornando cada vez mais possível também pela tecnologia de forma geral, né? Nota eletrônica é algo de 10 anos para cá, né? As integrações bancárias se tornando cada vez mais possíveis, bancos digitais, hoje nós temos um banco dentro do próprio sistema, o OmniCash, isso vai facilitando cada vez mais, a gente consegue levar essa automação, né, e o usuário ele só intervém em poucos pontos por enquanto, mas cada vez em menos pontos, né, ele vai atuar só no que realmente depende do ser humano, né, essa é a ideia. E a inteligência artificial vem na sequência, né, a gente já vem também trabalhando nessa linha. Renato, muito interessante isso que você está falando, até acho que isso, para aguçar um pouco o mindset aí dos empresários, que a partir do momento que ele automatiza muito o processo dele, ele deixa de ser o multitarefas da empresa e com isso ele tem os números, né, tem a sua empresa na mão e ele consegue reduzir custo com isso. Com certeza. Porque às vezes ele tem lá uma pessoa por conta pagar, por receber e tal, e se o cara planeja isso de uma forma muito alinhada, ele acaba reduzindo o custo porque ele utiliza a ferramenta de gestão inteligente para poder fazer esse trabalho até com toda a automação, né? Tem a nota, vai lá, já contabiliza, provisiona, já está no fluxo de caixa, já tem o DRE, já está programado o pagamento, ele pega, faz o pagamento automatizado para o banco tem o arquivo de retorno, já baixa. Então assim, uma pessoa consegue gerir uma massa de dados tão grande utilizando bem a ferramenta do que várias pessoas talvez fazendo uma questão manual, né? E ele dedicar tempo para aquilo que ele gosta de fazer, né? Eu comentei agora há pouco que sabe consertar carro, abre uma oficina, sabe cozinhar, abre um restaurante, né? Tenho certeza que o empreendedor que abre um restaurante, ele não gosta de ficar no financeiro fazendo conta, né? Ele gosta de estar na cozinha, inventando um prato novo, fazendo alguma coisa assim.
Muito bom, muito bom. Acho que é, né, muito enriquecedor esse podcast. Acho que fica aí vários tópicos aí de mindset para poder esses empresários e empreendedores olharem para os seus negócios. A gente fala isso constantemente, diariamente. E acho que a ferramenta digital e toda a gestão é super importante para mudar, para virar esse jogo, né? E isso é muito simples de fazer hoje, principalmente, diferente de lá atrás, quando começou o tal do SPED, né? Pessoal, esse bate-papo foi muito bacana, muito enriquecedor. Eu acho que para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, vamos dizer assim, do YouTube, vai ser muito enriquecedor para que eles tomem uma decisão. Eu agradeço a presença de vocês e espero novamente para a gente bater mais papo, falar mais de tecnologia, mais de ferramentas e ajudar os empresários a crescerem tomando decisões com base em números, indicadores e decisões assertivas. Show de bola, Marcelo. A gente que agradece. Muito obrigado aí pelo convite, poder participar. Espero que a gente tenha, de alguma forma, trazido informações que realmente ajudem os empresários. Isso aí, para nós é uma honra ter a D2 como um dos parceiros estratégicos aqui da nossa unidade. Fantástico a nossa parceria, estamos colhendo, acho que, frutos dos dois lados. Muito obrigado. Obrigado.